Quem nunca viu aquela cena em filme medieval, né? Um camponês, às vezes só com uma ferramenta na mão, pá, derruba um cavaleiro todo paramentado. É um clássico. Mas será que isso acontecia mesmo? Ou é mais uma romantização? Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar aqui nas fontes sobre cavaleiros e camponeses. Desigualdade na batalha medieval. Nossa ideia é entender melhor essa dinâmica de poder, sabe? Ver as desigualdades reais entre esses grupos lá na Idade Média, no campo de batalha. A gente quer desmistificar um pouco essa imagem e sacar qual era a vantagem real dos homens de armas. Ok, vamos começar a abrir isso. A primeira coisa que assim salta aos olhos é a diferença, nossa, brutal no equipamento. E não é só ter uma espada um pouco melhor, não. A grana, a riqueza era o fator que definia mesmo quem tinha acesso à arma e armadura decentes. Tem um exemplo muito bom disso na Inglaterra do século XII, com o tal do Assize of Arms do rei Henrique II. E essa lei, olha só, não era um direito de ter armas, era uma obrigação de ter e de acordo com o bolso de cada um. Os mais ricos, tipo cavaleiros com terras, tinham que ter a cota de malha completa. Elmo, escudo, lança, o pacote todo. Já um homem livre mais simples, com bens ali por volta de, 10 marcos, precisava ter uma cota de malha mais básica, um capacete de ferro e uma lança. E esses já eram tipo a espinha dorsal da força. Aí a gente pensa o que sobrava para o camponês comum. Aquele sem essa grana toda, sem essa obrigação formal. O que ele levava para a luta? Uma foice, talvez? Exatamente. E o fascinante para mim não é só essa diferença inicial, mas como ela ficou ainda maior, mais abissal com o tempo. No século XIV, a tecnologia da armadura deu um salto. Um salto enorme. A cota de malha, que já era boa, começou a ser substituída ou complementada pela armadura de placas completa. Sabe, aquela imagem clássica do cavaleiro todo de metal. As efígies funerárias de bronze, que eram muito comuns na época, mostram bem essa mudança. São quase um catálogo de moda militar daquele tempo. Mas o impacto não era só visual, claro. Essa armadura de placas era ordens de magnitude mais cara e muito mais protetora. O que me surpreende nas fontes não é só o custo em si, mas a rapidez com que essa inovação mudou quem fielmente contava na batalha. Em uma ou duas gerações, quem não podia bancar essa proteção ficou muito para trás. Imagina o efeito psicológico disso. Você tá lá, talvez, com um gibão acolchoado, se muito, e tem que enfrentar um cara que parece uma estátua de metal ambulante, quase invulnerável às suas armas. Era uma guerra assimétrica na raiz, né? E esse custo absurdo reforçava a ideia da guerra como uma profissão de elite, ou um dever de quem nascia nobre. Era um investimento que separava o joio do trigo militar. Nossa, faz todo sentido. Se o equipamento sozinho já criava essa barreira, essa muralha, imagino que isso se refletia na organização dos exércitos também, né? Não era só quem tem a melhor armadura, mas como o exército inteiro se estruturava em volta disso, certo? Precisamente. Essa ligação entre dinheiro, equipamento e a função na guerra era explícita na forma como os exércitos eram montados. As fontes detalham, por exemplo, um plano francês de 1352 para organizar um exército. A divisão era muito clara. De um lado, os homens de armas a cavalo, os gendarmes, A elite. a cavalaria pesada, equipamento top. Do outro, os homens de armas a pé, gens de pied. Uma categoria mais variada. Tinha infantaria mais bem equipada, mas também tropas mais leves, tipo arqueiros, bisteiros. E essa divisão era só na hierarquia ou tinha grana envolvida diretamente? Imagino que quem gastava uma fortuna no equipamento esperava um reconhecimento, né? Pelo menos financeiro. Com certeza absoluta. A estrutura salarial espelhava isso perfeitamente. Refletia a hierarquia e o valor militar que se esperava de cada um. Dentro da elite montada, por exemplo, um banneret, que era um cavaleiro nobre, rico, que podia liderar o próprio grupo sob sua bandeira, ganhava o dobro de um cavaleiro comum, um Knight Bachelor. E a diferença para a infantaria era gritante. As fontes mostram que um besteiro, que era um soldado especializado, importante até,
ganhava talvez só 1/7 do salário de um cavaleiro. É muita diferença. Isso mostra que os comandantes, fossem reis ou nobres poderosos, pensavam muito em custo-benefício. Uma lógica bem clara. Pagava-se mais por quem se esperava que entregasse mais resultado na batalha. E essa expectativa estava ligada diretamente ao equipamento, ao treino, ao status social que permitia tudo isso. Riqueza não era só símbolo de poder, era a base do poder militar efetivo na maior parte das vezes. Entendi. Então a regra geral era essa desigualdade enorme. Mas, bom, sempre tem as exceções, né? As fontes falam de gente ou grupos que conseguiram, sei lá, furar essa bolha. Nem todo camponês era exatamente igual, imagino. Devia ter uns mais fortes, maiores. A história e até a cultura popular lembram disso. Tipo o personagem Pequeno João, lá do Robin Hood, famoso pela força. Ou figuras reais, como a Big Margot, na França. São exemplos, talvez, um pouco pontuais de indivíduos de origem humilde que, pela força física, pelo tamanho, podiam sim fazer uma diferença num confronto 1 contra 1. Mas, eram uma exceção. Mais relevante, talvez, seja o caso de grupos de plebeus que conseguiram se organizar e, aí sim, desafiar a elite militar de forma mais séria. As fontes destacam muito o exemplo das cidades flamengas, lá na região de Flandres, especialmente depois da Peste Negra, pelos anos 300. Cidades como Bruges, Ghent, elas viraram potências. Exatamente. O caso de Flandres é muito interessante. Ele combina vários fatores que deram certo ali. Primeiro, eram centros comerciais riquíssimos. As cidades tinham grana, às vezes mais que muito nobre por aí. Segundo, populações grandes. Isso permitia formar milícias urbanas com muita gente. Terceiro, e talvez o ponto-chave, eles desenvolveram disciplina e organização militar. Não era só uma multidão revoltada, sabe? Eram batalhões treinados. E muitas vezes lutavam por objetivos políticos bem claros. Mais autonomia, defender seus interesses comerciais contra a nobreza ou o rei da França. E eles chegaram a criar táticas ou armas específicas para lidar com a cavalaria pesada, que era o grande trunfo da nobreza, né? Sim, eles ficaram famosos pelo uso muito eficaz do goedang. Era uma arma bem peculiar. Tipo uma estaca grossa, comprida, com uma ponta de metal afiada. Meio lança curta, meio clava. Usada por infantaria disciplinada, em formação fechada, era ótima para parar a carga da cavalaria. E aí, depois atacar os cavalos ou os cavaleiros que caíam. E tem mais. Muitos desses cidadãos eram artesãos, comerciantes, gente com mais recurso, conseguiam comprar equipamento de proteção melhor que o camponês lá do campo. Eram plebeus, sim, mas plebeus com grana e uma identidade coletiva forte. Então, organização, dinheiro e talvez uma arma específica, isso podia, em certas situações, equilibrar um pouco o jogo. Isso não desafia um pouco a ideia da superioridade total do cavaleiro? Desafia e não desafia. Mostra que organização e recursos podiam compensar a parte da desvantagem individual, principalmente em terreno bom para a infantaria ou contra um inimigo desorganizado. Mas não acabava com a vantagem do guerreiro profissional pesado em muitas outras situações. Foram vitórias importantes, claro, mas muitas vezes táticas locais. A estrutura de poder maior ainda pendia para o lado da nobreza guerreira. E quando essa organização falhava, ou quando a revolta era mais espontânea, mais desesperada, a realidade era bem outra. O que nos leva direto para o exemplo da Jacquerie. Ah, Jacquerie, uma das revoltas camponesas mais conhecidas, né? Na França, 1358. O contexto, pelo que as fontes indicam, era puro caos, certo? A França tinha apanhado feio dos ingleses em Poitiers, o rei francês estava preso em Londres. Exato, um vácuo de poder terrível. A autoridade do rei estava lá embaixo e a nobreza era vista por muitos camponeses como incompetente, opressora, falhava em proteger o povo e ainda queria cobrar imposto. A raiva que estava acumulada simplesmente explodiu. Uma revolta violenta mesmo, ataques a castelos, assassinatos de nobres, queima de propriedades. Foi um levante de fúria e desespero. E a reação da nobreza?
Imagino que não ficaram assistindo, né? De jeito nenhum. A reação foi brutal e decisiva. Tem um episódio que o cronista João Froissart conta que ilustra bem essa dinâmica. Talvez ele tenha exagerado nos números para dar mais drama, mas a essência está ali. É a Batalha de Mons. Segundo Froissart, milhares de camponeses rebeldes, ele chega a falar em 9.000, cercaram o mercado fortificado de Mons. Algumas damas nobres tinham se refugiado lá. E a própria cidade de Mons meio que apoiava os rebeldes. A situação parecia perdida para os nobres lá dentro. Mas aí chegou um grupo pequeno de cavaleiros experientes. Froissart diz que eram só 40, liderados por nomes famosos da época, tipo o Conde de Foix e o Capitão de Buche. Apesar dessa diferença numérica absurda, esses caras não pensaram duas vezes. 40 contra 9.000? Mesmo com equipamento muito superior, parece loucura. Como eles conseguiram virar o jogo? Pura disciplina, tática de choque e provavelmente o pânico que isso causou na multidão. Froissart descreve a cena de forma muito vívida. Os cavaleiros formaram uma linha, sabe? Lanças em riste e simplesmente carregaram. Foram para cima da multidão. A visão daquela tropa de elite minúscula, mas coberta de aço, avançando de forma organizada e implacável, parece que quebrou a moral dos camponeses na hora. Os que estavam na frente tentaram recuar. Imagina a confusão que isso criou na massa de gente atrás deles. Desordem total. Aí os cavaleiros entraram no meio da multidão desorganizada, golpeando com lanças, com espadas. O Froissart usa palavras fortes. Diz que os camponeses foram ceifados em montes, que foram mortos como gado. A fuga virou uma carnificina. Ele alega que mais de 7.000 rebeldes morreram ali. Os cavaleiros perseguindo quem fugia até não poderem mais. E do lado nobre, a perda teria sido mínima. Talvez um homem só. Nossa, é uma descrição terrível. Mesmo que a gente filtre um pouco o exagero do cronista, o resultado foi devastador. Completamente. E se a gente conecta isso com o quadro maior, a Batalha de Meol e outras ações parecidas na repressão da Jaquerie, mostram de forma muito cruel a superioridade do guerreiro treinado, bem equipado, contra multidões mal armadas e sem uma liderança militar forte. A carga de cavalaria, a disciplina tática, a capacidade de manter a formação, de explorar o pânico do inimigo, tudo isso era decisivo. A revolta que começou com tanta força foi esmagada com uma eficiência brutal. E a violência não parou nos combatentes, não. Como castigo pelo apoio da cidade aos rebeldes, os nobres queimaram Meol, massacraram muitos moradores, tivessem participado ou não. Foi uma demonstração clara de poder e das consequências de desafiar a nobreza. O recado era: a ordem social vai ser mantida, custe o que custar. Então tá, recapitulando o que a gente viu aqui nas fontes. Aquela imagem do camponês herói derrubando o cavaleiro, na maior parte das vezes, é fantasia mesmo. A realidade medieval era marcada por uma desigualdade militar muito profunda, e isso era reflexo direto da desigualdade social e econômica. Para ser um homem de armas que fizesse diferença, precisava de grana para equipamento, tempo para treinar, acesso a toda uma cultura de guerra, coisas que o camponês comum simplesmente não tinha. Exatamente. O acesso à armadura de placas, a cavalos de guerra fortes, a armas especializadas e, principalmente, o treinamento constante, a experiência de combate, tudo isso criava um abismo, quase intransponível na maioria dos confrontos diretos. Claro, houve exceções. Figuras notáveis. As fontes mencionam gente como Sir Robert Knowles, um inglês de origem humilde, começou como arqueiro e subiu até virar um comandante famoso e rico na Guerra dos 100 Anos. Mas ele é famoso justamente por ser uma exceção espetacular. A trajetória improvável dele só reforça qual era a regra, qual era a norma. Ou seja, subir na vida militar era possível, mas era raro. Era difícil pra caramba. Para cada Robert Knowles, tinha milhares de camponeses que, se iam pra guerra, era numa posição muito mais limitada e perigosa. Sem dúvida nenhuma. A norma esmaneradora era a superioridade do guerreiro profissional ou nobre. As vitórias das milícias urbanas, como as flamengas, mostram que organização e recursos podiam criar problemas para a nobreza, sim. Mas a Jaquerie
ilustra o que acontecia quando essa organização faltava diante da força militar estabelecida. A desigualdade no campo de batalha era um fato da vida medieval. Fica bem claro, então, a realidade da guerra medieval era muito mais complexa e, francamente, muito mais brutalmente desigual do que muito filme ou história popular faz a gente pensar. A capacidade de lutar, de sobreviver na batalha, estava ligada demais ao status, aos recursos que a pessoa tinha. E toda essa nossa conversa deixa uma provocação final aqui, né? Algo para a gente pensar além do que a gente discutiu hoje. Se o cavaleiro pesado, com aquela armadura toda, com o treinamento, representou por tanto tempo o auge do poder militar individual, que tipo de inovações táticas, tecnológicas, talvez até sociais, foram necessárias para começar a corroer essa supremacia toda? O que, nos séculos seguintes, finalmente conseguiu desafiar o domínio do cavaleiro no campo de batalha? Fica aí a questão para a gente pensar.